Tô com sede. Sacanagem. Gente, paz do Senhor Jesus Cristo, vocês estão bem? Gente, negócio de microfone, vocês vão falando assim, ó, levanta o microfone aí. O negócio de microfone comigo é uma guerra danada, né, velho? Gente, pra você que veio a primeira vez, eu acho que é só a irmã ali, a gente tem vivido nessas quarta-feiras proféticas, a gente tem estudado algo extraordinário do Novo Testamento, que são os milagres de Jesus. Então, hoje a gente vai estudar mais um milagre. E ao decorrer desses estudos, a gente tem aprendido com aquilo que Jesus tem feito, né? Com aquilo que Jesus tem ministrado em nossos corações, cada pessoa que vem aqui e fala um pouco daquilo que entendeu com o milagre. E hoje a gente vai estudar um milagre que particularmente falou muito no meu coração. E quando eu comecei a escrever o esboço, eu só conseguia olhar para dentro de mim e falar, cara, até quando eu vou viver assim? Até quando eu vou viver nessa mediocridade do evangelho? Entende? Até quando eu vou viver tão raso? Esse amor que eu tenho a Jesus é tão raso que limita toda a minha vida, cara. E eu orando, escrevendo o esboço, eu falei, Jesus, eu não nasci, eu não fui criado somente para trabalhar, para vir para a igreja, não. Eu não vim só para... Eu não nasci para isso. Eu nasci para ter um relacionamento sincero com o Senhor. Eu não quero nada. Se eu não tiver o Senhor, nada importa. Se eu não amar o Senhor acima de todas as coisas, nada importa. E todos os dias eu tenho aprendido isso. E esse estudo, sinceramente, falou muito no meu coração em relação a isso. Sabe por quê, irmão? Vou convidar você a abrir aí em Lucas 14, do versículo 1 ao 6. Mas sabe por quê, irmão, que eu estou falando isso? Porque a gente que gosta de ler Bíblia, gosta de estudar, você vê que desde o Antigo Testamento, antes mesmo do povo ser exilado ali do Egito, de Moisés, através do Espírito de Deus, ter exilado o povo de Israel ali do Egito, em caminho a Canaã, eles sempre murmuravam, eles sempre reclamavam, sempre foram aquele povo que só olhavam para a circunstância e chegaram perto de Canaã, tudo preparado, as casas preparadas, tudo preparado, cara, você não se preocuparia com para onde você ia dormir, para onde você ia deitar sua cabeça, você não se preocuparia nem mesmo de plantar, porque você já ia colher daquilo que eles estavam plantando. Então Deus tem preparado tudo para você e o povo sempre reclamando, sempre murmurando, cara, Deus me volta para o Egito, porque eu não vim para cá para comer cebola. Se fosse para comer cebola eu voltaria para o Egito. E toda hora reclamando e várias oportunidades que Deus mostrava, cara, eu tô contigo, era o maná que caía do céu, e as roupas que não se gastavam, Deus provando que era Deus. Eles não precisavam guerrear porque Deus estava na frente. E se você olhar para o Novo Testamento, Jesus vem, ensina tudo pra gente, ensina tudo, cara, é assim que se faz. Ama a Deus acima de todas as coisas, ama o próximo acima como a si mesmo, entrega a sua vida por amor a Deus, larga tudo, não é tempo de você enterrar os mortos, é tempo de você seguir a mim. E mesmo assim a gente murmura por tudo que Jesus fez. Jesus se entrega na cruz por amor a gente, entrega a sua vida por amor a gente, e a gente ainda murmura e fala, Deus, por que isso? E reclama da vida, às vezes reclama do filho que está dentro de casa, às vezes reclama do marido que você tanto orou para ter esse marido, às vezes reclama pelo trabalho que você tem, irmão. Sinceramente, tudo que Deus tem feito com você, agora analisa o seu coração, analisa a sua vida. Essa palavra falou muito comigo, eu queria muito passar isso para vocês. E agora fecha o olho e fala assim, Deus, essa vida que eu tenho vivido, Pai, eu só tenho a agradecer, independente da circunstância da minha vida. Em nome de Jesus, Pai, faça com que a gente abra os olhos para aquilo que a gente tem vivido, Pai. Porque não é sobre reclamação, Senhor. Independente do que eu tenho vivido, se eu tenho vivido uma luta dentro de casa, se eu tenho vivido uma dificuldade no trabalho, Senhor, sabe por quê? É a falta do Senhor na minha vida, Pai. É a falta de eu chegar em casa e orar, Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso estar diante do Senhor.
E eu dependo do Senhor, Pai. Eu dependo de estar contigo. Pode abrir os olhos, irmãos. O texto base, eu pedi para você ir abrindo, como a gente está sem data show hoje, irmão. Eu peço perdão para vocês. Mas abra o celular, a Bíblia, quem pode. A gente vai estudar sobre um homem inchado. Que tem passagens que falam sobre... Fala que é um homem hidrópico. Lucas 14, versículo 1 ao 6. Já olhei para trás, tá vendo como é que o TDAH mata? Verônica rindo de mim. Desculpa, gente. Lucas 14, todo mundo achou? Amém? Amém. Jesus na casa de um fariseu. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus, aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então eles perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair em um poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Com tudo aquilo que eu falei antes de ler o texto base, você consegue entender o que eu quero dizer com você, para a gente estudar essa passagem junto? Você consegue entender o quão miserável a gente é, o quão egoísta a gente é e só olha para a gente, só olha para o nosso coração, para nossas vontades, e a gente não pensa antes de agir, a gente não pensa antes de se mover, irmão. E se você olhar, cara, ali estava acontecendo se você for estudar mais profundo, era um almoço de ceia, porque eles estavam comemorando o Shabat. E o Shabat para o israelita era algo muito especial, como se fosse para a gente uma festa de virada do ano, quando você passa do dia 31 para o dia 1º. É aquela comemoração e a gente fala, cara, é um novo tempo, é um novo dia. Então eles não trabalhavam, eles se regravam de algumas coisas, porque era um tempo que você tinha que mostrar amor a Jesus, que você tinha que entregar a sua vida a Deus. Então você tinha que fazer tudo aquilo que glorificava a Deus, entende? E aquele religioso, a pergunta que calou aquele homem foi: é lícito curar no sábado? E ele não teve palavras ali. E a gente, olhando para esses pontos, a gente vai estudar sobre o ponto do que a religião, através daquele homem, vai falar com a gente, através da cura que Jesus o curou e através do silêncio que aquele ambiente teve, quando Jesus perguntou: é lícito curar ou não no sábado? E se a gente olhar para aquele homem, aquele fariseu, a gente vê que a gente se preocupa muito com a liturgia. A gente se preocupa muito com as coisas que não fazem sentido. Sabe por quê, irmão? Se a gente vir todos os dias para cá e Jesus não estiver aqui, cara, nada importa. E Jesus mostra para aquele homem que não é sobre aquilo, sobre você sentar à mesa e querer saber algo de mim, irmão. É sobre você amar o próximo. É sobre você amar uma vida. Entende? O fariseu convida Jesus para a ceia no Shabat, mas seu coração está mais atento às regras do que à dor daquele homem. E quantas vezes estamos na igreja, mas não em Cristo? É o que eu falei aqui. Debatemos doutrinas, falamos de coisas que não levam a Jesus, gastamos o nosso tempo, às vezes até mesmo estudando e debatendo algo que está na Bíblia, que não edifica. Às vezes a gente senta para falar, a gente senta para discutir um assunto, até mesmo da Bíblia, e a gente afasta uma outra pessoa que está ouvindo, que não conhece Jesus. Entende? A gente tem que falar menos e viver mais. Isso falou muito comigo. Cara, Brandão, fala menos, filho. Fala menos, mas vive. Entende? Vive aquilo que você fala. Vive aquilo que você estuda. Vive aquilo que você tá falando que faz. Então chega em casa e faz.
entende? E antes de sentar à mesa, Jesus cura quem precisa dele. Então ele não se preocupa com o que você vai pensar dele. Às vezes a gente vai para a igreja, cara, eu tô com medo de fazer isso, eu tô com medo de orar pela pessoa. Às vezes a gente fica se preocupando com aquilo que as pessoas vão pensar da gente. Ou pensar daquilo que a gente vai, pô, será que ele vai falar certo? Será que ele vai falar errado? Será que ele vai gaguejar? Pô, ele não fala, entendeu? Pô, aquela pessoa não poderia estar orando, cara. Mas, cara, se Jesus te chamou para fazer aquilo, entende? Se Jesus te chamou para você amar uma pessoa, assim como o Juninho falou aqui, se Jesus te chamou para você, quando um visitante chegar ali, ir lá e você abraçar ele, cara, você pode ter certeza que não é a sua cabeça. Cara, meu Deus, será que isso é para mim fazer? É para você fazer. Porque Jesus, primeiro, além de tudo, ele te chamou para você amar o próximo como a ti mesmo. Então, irmão, quantas das vezes a gente entra na igreja precisando de um abraço, a gente precisando do carinho, né? Precisando de um cara e fala, cara, como é que você tá? A gente precisa disso. Então, como que você olha para a pessoa, Jesus fala com você, cara, vai lá, abraça a pessoa e você fica deduzindo, cara, será que é de Deus mesmo? Então não tem como não ser de Deus. Entendeu, Arthur? Isso aí. E a gente, com as atitudes e essa religiosidade que mata a gente, que atrapalha a gente dar um passo além, entende? Que atrapalha, às vezes, a gente viver o extraordinário de Deus, porque a gente está preocupado com coisas que não edificam a nossa vida. A gente acaba perdendo pessoas dentro de casa, perdendo pessoas dentro da igreja, perdendo gente dentro do nosso trabalho, porque a gente se preocupa demais com coisas que não edificam a nossa vida. A gente se preocupa demais com coisas que não vai nos levar a nada. A gente fica empoleirado no celular, a gente fica empoleirado em coisas que não edificam, a gente vê filme que não presta, entende? A gente bota coisas que não prestam dentro da nossa casa e depois pergunta e murmura. Por isso que eu falei isso antes, a gente murmura por algo que já está pronto, e Deus já mostrou várias e várias vezes, eu sou Deus, eu estou com você, eu sou Deus, eu estou com você, e a gente murmura porque a gente está vivendo uma coisa errada. A gente não tem essa noção da gente fechar o olho, como eu falei para a gente fazer aqui, a gente fechar o olho e fazer uma autoanálise da nossa vida, porque às vezes a gente está vivendo um silêncio religioso, entende? Esse silêncio que a gente não sabe o que falar, é o que o fariseu, Jesus perguntou para o fariseu, cara, é lícito curar? E a gente não tem mais o que falar, porque isso tudo acaba oprimindo você. A gente não lê mais a Bíblia, a gente não estuda mais, a gente não ora mais. Aí quando Jesus pergunta uma coisa que é simples fazer, você só está apontando e vendo um erro de Jesus. A gente só consegue criticar e reclamar, porque a gente não consegue fechar os nossos olhos e pensar e olhar para o nosso coração e falar, Jesus, o que eu tenho que fazer diferente? Eu não nasci para ser assim, cara. Eu não nasci para ser ignorante do jeito que eu sou. Esquece. A gente tem que esquecer os erros das pessoas. Parar, fecha o seu olho e fala assim, cara, não é sobre a minha esposa ser ignorante, obrigar ou não. O erro está em mim, então eu tenho que mudar primeiro. Jesus te pergunta hoje, é lícito você curar no sábado? Então é lícito você fazer diferente, mostrar um amor à vida? É lícito você fazer isso? Entende? Aquela pergunta não é se Jesus não estava querendo uma resposta do fariseu, Juninho. Ele não estava querendo uma resposta do fariseu, se ele fala sim ou não, ele curaria aquele homem. A pergunta dele foi, sabe por quê? Porque na casa daquele homem, ou naquele ambiente, os fariseus estavam preocupados em pegar Jesus no flagra do que olhar para um homem que estava passando mal sentado do lado deles. Está preocupado com a pessoa que está ali sentada olhando para você, às vezes mendigando um carinho, velho. Mendigando, fala, Jesus, eu tô aqui, cara, eu precisava tanto de uma pessoa, e a gente preocupado com a liturgia, preocupado com a nossa vida, com a rotina da nossa vida, preocupado com essa correria que a nossa vida é, acorda cedo, cuida de criança, bota a criança na escola, trabalha o dia inteiro, e só preocupado, às vezes a gente passa do lado do morador de rua, nem olha para a cara da pessoa, às vezes a gente trabalha com a pessoa dá bom dia, a gente nem bom dia dá. E isso tudo vai calando o nosso coração. E quando a gente fica quieto nesse ponto de não saber responder, isso só mostra realmente quem você é. Entende?
Sabe, você conhece aquela pessoa que você pode conversar, pode falar, cara, faz assim. Ela nunca nem tem nada para falar. Ela sempre está em silêncio. Que é o Lucas 14, versículo 4, que diz: eles ficaram em silêncio. Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus curou e o mandou embora. O silêncio, nesse caso, não é reverência, é omissão. É omissão daquilo que Deus chamou ele para fazer. Se aquele fariseu fala assim: Jesus, o que eu tenho que fazer então? Eu não sei. Para mim eu não era para curar ele. Cura amanhã. Se ele fala alguma coisa, só que essa gana de pegar Jesus no flagra, entende? Se a gente for estudar mais profundo, são várias vezes eles tentando pegar Jesus no Shabat. E ficamos calados porque nos tornamos vazios, perdemos a compaixão, trocamos presença por performance. A gente troca presença por cara, eu tenho que me dar bem. Entende? É o que eu falei, a gente vem aqui, a gente fica preocupado em orar, fica preocupado em ministrar uma palavra que Deus está falando no seu coração, porque a gente está preocupado com a performance que a gente vai ter, não com a presença, com aquilo que Jesus falou para você falar. A gente perde isso, velho. A gente perde o relacionamento com Deus, a gente perde essa intimidade. Essa palavra, irmão, falar para você é uma palavra forte, então eu estou só falando aqui o que Jesus falou comigo no secreto. Quando eu sentei, falei: Jesus, o que eu tenho que aprender com essa passagem? E eu sentei, eu parei o Juninho assim: Juninho, eu vou falar sobre isso. Aí o Juninho, confirmação de Deus, ele falou assim: Brandão, eu ia falar exatamente sobre isso, sobre esse contexto que você está pensando. Vai para cima, filho. Eu falei: amém. Então, a gente acaba formando uma coisa em nós que acaba não gerando fruto. A gente acaba... como o Tiago fala, a gente, em vez de usar a nossa boca para abençoar, a gente ou amaldiçoa ou se torna uma pessoa omissa. E essa omissão, irmão, você pega tudo que você está vivendo e leva para sua casa. Você acaba sendo omisso dentro de casa. Aí você acaba sendo omisso no trabalho. Às vezes o patrão quer te dar uma oportunidade e você não vai ter oportunidade. Por quê? Você é omisso. E queria convidar vocês a abrir em Isaías 26. Versículo 17, aqui fala nesse ambiente de ser uma pessoa religiosa, uma pessoa que é omissa, aquilo que a gente acaba gerando, aquilo que a gente acaba tornando. Isaías, versículo 26, capítulo 26, versículo 17. Achou? Amém? Que diz assim: como a mulher grávida preste a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos a luz a vento, não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo. Se você ver em outro versículo, outra versão aqui, a gente vê como uma mulher que está dando à luz se torce e grita de dor, assim estávamos nós por causa de ti, ó Senhor. Nós sofremos dores de parto e nos torcemos, mas não demos a luz. Nós demos a luz a nada. Não conseguimos nenhuma vitória para o nosso país. Nem fizemos aumentar o número de pessoas na terra. Então a gente acaba gerando algo vazio. Entende? A gente sofre tanto, mas a gente não gera nada. É como aquele homem inchado que estava ali. Entende? Ele estava inchado superficialmente, mas só bastou Jesus colocar a mão dele, pegar ele à parte e levantar, filho. E ele foi para casa.
E não só aquele homem estava dando fruto a algo vazio, mas aquele fariseu que estava sentado à mesa, ele também estava gerando algo que não populava mais a terra, entende? Ele não populava, tudo que ele falava era algo vazio. Sabe que quando a pessoa fala isso, cara, não tem unção. O cara é bom, mas não tem unção, cara. Ele ministra, é legal, mas não tem unção. Ele não vive aquilo que ele fala, entende? Ele entende, mas ele não vive. E mais pra frente, no versículo 14, Lucas 14, volta lá, gente. Que diz: se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço, versículo 5, será que você não vai tirá-lo de lá? Mesmo que isso aconteça num sábado, nesse contexto, a gente passa a viver a verdadeira hipocrisia. A gente olha, cara, o Shabat serve só para certas pessoas, mas para mim não. Isso que Jesus queria falar com aquele homem. Porque se fosse um filho daquele fariseu, ele provavelmente ele levantaria e ajudaria, ou ele não estaria ali sentado com Jesus na mesa. Ele estaria preocupado com o filho. Ele estaria preocupado com aquela pessoa. Se fosse algo que se interessasse a ele. Aí a gente acaba a religião junto com esse vazio que a gente vive. A gente começa aquilo que a gente fala, tudo se torna hipocrisia, porque a gente não vive. A gente se torna uma pessoa muito omissa. Em Lucas 13, versículo 15, ele diz algo forte também. Só que nesse contexto ele também quer quebrar esse paradigma e essa ideia que os fariseus e a religião tornou com o Shabat. Ele diz no versículo 15: então o Senhor respondeu: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água. Guardamos o sábado, mas não guardamos o próximo. A gente cita a lei, mas esquece do amor. A gente fala de Jesus, mas a gente não vive. É igual o 1 Coríntios, quem esteve aqui na célula ontem, 1 Coríntios 13 diz: se a gente não tiver amor, nada importa. E a religião mal interpretada se torna uma prisão. Jesus veio, irmão, para libertar isso. Jesus sentou naquela mesa eu acho que com interesse de, cara, o meu maior intuito aqui é curar esse homem e libertar esse fariseu, porque eles vivem, parece visualmente que é ambientes diferentes, mas é a mesma coisa. Entende, Rafael? Parece que cara, aquele cara tá muito, muito jogado fora, muito diferente. Ele tá muito assim, desprezado mesmo. Só que às vezes a gente está dentro da igreja pior que aquela pessoa. Às vezes a gente está, ou pior ainda, a gente está sentado à mesa com Jesus e pior que aquela pessoa. Porque a gente é capaz de olhar para aquela pessoa e condenar e falar mal ainda. E a gente não aprendeu nada. Isso só mostra a vaidez, estou cismado com vaidez, o quão vazio você está por dentro. Vaidez não sai, eu botei vaidez aqui, está me quebrando. E Jesus cura no sábado. E Jesus, se você for estudar mais, a gente vê 5 curas. Algumas passagens que Jesus cura no sábado para quebrar esse paradigma, que é Lucas 4, 31 ou 38, que é o homem endemoniado, não precisa abrir. Lucas 6, 6, que é o homem da mão ressequida. Lucas 13, 10 ao 14, que é a mulher encurvada, que a gente aprendeu semana passada. Mateus 12, que é o homem cego e mudo. João 5, é o paralítico no tanque de Betesda. E Lucas 14 é o homem hidrópico que a gente está estudando hoje. Ele não desrespeitou
desrespeitou a lei. Jesus não veio para desrespeitar o Shabat, não. Ele revela o seu verdadeiro propósito. Ele mostra para aquele fariseu e mostra para todos os milagres que ele fez no dia de Shabat, para mostrar o verdadeiro propósito, que é o amor à vida. É a gente amar mais, velho. A gente amar mais o próximo. A gente viver sinceramente. Irmão, eu falo de coração para vocês. Eu, graças a Deus, eu fui batizado nessa paixão, entende? Não é sobre o quanto você sabe fazer, não, velho. Você não precisa saber fazer nada. Só que só basta a gente amar, velho. Entendeu, Sidmar? Basta a gente mostrar o coração que a gente tem. A gente olha pra você, Sidmar, a gente vê, cara, esse cara tem um coração de pai, mãe, filho, todo mundo. O cara tem um coração. Você olha e vê, você identifica, cara, esse cara tem um coração diferente. Entende? É você mostrar isso. Você não precisa saber tirar foto, você não precisa saber mexer no som, você não precisa saber dançar, você não precisa saber ministrar, você não precisa saber orar em público. Basta você mostrar o coração que você tem. Porque Jesus, quando escolhe Davi, ele não escolhe a performance de Davi, ele escolhe o coração, cara. Esse cara é o segundo meu coração. Então ele escolhe, e Jesus veio para mostrar verdadeiramente a vida. Ele veio mostrar em prática. Então ele morreu para que você entenda isso também. Ele se entregou na cruz para que você entenda o verdadeiro propósito do Evangelho. Uma igreja que corre, mas não chega. Corremos e não chegamos. Pregamos e não vivemos. Fazemos tudo certo. Fazemos tudo certinho, extremamente, mas morremos por dentro. Somos ministros no púlpito e indiferente na mesa de casa. A gente ministra no público, a gente fala bem no meio de todo mundo, mas quando a gente senta na mesa, a gente é indiferente. Quando a gente senta com o nosso filho para comer um pão com ovo, ou jantar, ou almoçar, é capaz de a gente sentar à mesa e reclamar. E falar assim, caraca, só tem isso para comer. E pasme você, meu irmão, o seu filho, ou sua filha, ou sua esposa, ela não está nem aí com o que ela vai sentar e vai comer. O que importa para ela é o tempo de qualidade que você vai ter com o seu filho. Não importa aquilo que você vai... Daniel tá... Desculpa, gente. Quebrou aqui, cara. Eu acho que eu tenho TDAH também, igual o pastor. E a gente acaba sendo discípulos que não foram discipulados. A gente discipula, né? E aí verdadeiramente a gente não vive um discipulado quando a gente chega com o nosso discipulador e fala, cara, eu estou vivendo isso, eu quero ser mudado. A hipocrisia faz com que a gente se torne um cara brabo para as pessoas, mas morto por dentro. A gente vive uma verdadeira mentira para dentro do nosso coração. A gente mostra quem verdadeiramente a gente é. A gente também não precisa nem falar. E se fosse seu filho, essa foi a pergunta. E se fosse sua esposa naquele lugar? Se fosse sua esposa, o seu amigo que está precisando de você, você curaria ou não aquele homem? Às vezes não é o ambiente, às vezes não é a circunstância que você precisa estender a mão. É difícil a gente olhar e falar assim, cara, tá difícil de para me ajudar, mas esquece tudo, meu irmão. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para estender a mão ao próximo. E a pergunta de Jesus é lícito curar no sábado? Mas hoje a pergunta se a gente for levar isso para a nossa vida, a pergunta é lícito amar acima da religião? É isso que Jesus queria sentar com aquele homem e falar, cara, é lícito a gente amar acima da religião? É lícito eu estender a mão daquele homem, não importa o Shabat, porque a gente é ser humano, a gente olha para a pessoa e vê que a pessoa está sofrendo. Entende? Ele falou com aquele fariseu, vem cá, filho, você está vendo aquela pessoa, ela está sofrendo. As juntas dela já não estão aguentando mais. Ele não está aguentando mais de dor, porque essa doença que ele tem vai inchando todas as juntas dele, até o rosto, a cara. Então ele vai se incomodando. E você não é uma pessoa que está passando mal e não parece, mas aquela doença ela é visível aos seus olhos. Você está vendo que aquela pessoa está passando mal. E Jesus pergunta, é lícito você amar acima da religião? É lícito você estender a mão daquele homem? Cara, espera um pouquinho, cara. Espera um pouquinho, dá um time no que você quer fazer aqui na mesa, cara. Antes da gente sentar à mesa, a gente tem que curar aquele homem, você não vê isso?
Antes da gente sentar à mesa, antes da gente sentar à mesa para ministrar alguma coisa, meu irmão, antes da gente sentar à mesa e ministrar alguma coisa na nossa família, fora da nossa família, fora do nosso trabalho, ou falar alguma coisa, senta na mesa e chama seus filhos, o seu pai, o seu marido, a sua esposa. E cara, eu quero restaurar isso. Eu quero restaurar isso. Eu conversando com um amigo meu, ele falando, né? Falou, cara, tô na guerra danada. No trabalho ele falou, tô na guerra danada, cara, lá em casa. Eu falei assim, mano, eu vou te dar uma dica, eu não quero nem saber, eu não preciso nem saber, na verdade, o que você está vivendo, a luta que você está vivendo, essa briga que você está com sua esposa. Faz o seguinte, todo dia chega em casa, senta com ela e toma um café e conversa com ela. Não senta na desgraça da mesa, não, e fala mal de ninguém, não. Não senta na mesa e reclama que você está duro, sem dinheiro, não, velho. Não senta na mesa e reclama que, o que a gente vai fazer nesse final de semana? Pô, não vai dar para fazer nada, tô durinho, cara. O salário não caiu, não senta para falar mal disso, não. Você até não senta, não senta para falar mal disso, não. Senta com a sua esposa e fala assim, filho, como é que foi o seu dia? Que Jesus te chamou para restaurar a sua casa primeiro, porque você tem um propósito. Deus te chamou e você tem esse chamado, você tem que ajudar o próximo, você tem isso no coração, aquela compaixão que fala assim, cara, é como Jesus, na maioria dos milagres ele senta, ou ele puxa a pessoa à parte e olha no rosto, entende? Ele se faz o mesmo, ele se bota no mesmo nível e olha para a pessoa e fala assim, cara, seja curado em nome de Jesus. Ele se bota, é essa paixão, é esse amor que a gente tem que ter, mas só que antes a gente tem que voltar para a mesa. A mesa que era para curar está matando. Muitos morremos sentados à mesa, porque ali só há crítica, frieza e hipocrisia. Queria chamar o louvor. Eu estou finalizando. Porque se você olhar para aquele ambiente, o Shabat ali queria dizer e deveria ser um tempo de comunhão, né, Glaucio? Era para ser um tempo de comunhão de todo mundo, cara, Deus é bom, Jesus é bom. Mas virou um palco de julgamento. Por isso que a maioria das vezes eles pegavam Jesus no Shabat e falavam, cara, eu tenho que provar que esse cara é hipócrita, esse cara é tudo menos o Messias. Todas as vezes eles tentavam pegar Jesus no Shabat e ficavam olhando de longe. Eu sentava até nessa passagem na mesa com Jesus. Jesus transforma essa mesa em um altar de cura. Quando você olha para sua família e decide, cara, eu vou ser diferente, eu vou transformar minha família. Porque tudo que eu vivi de luta, tudo que eu vivi de dificuldade, eu não quero que meus filhos vivam. Eu quero quebrar isso na minha família. A partir de hoje, essa maldição hereditária acabou. Porque eu conheci Jesus, eu conheci o Pai, eu conheci o meu Pai. Se eu tenho pai ou não, se eu tenho mãe ou não, o que importa é que eu conheci o Senhor. Esse vazio que há no meu coração não vai ser transferido para o meu pai, para o meu filho, porque eu vou fazer diferente. Jesus nos convida a abandonar a religião vazia e voltar à essência, à compaixão e à verdadeira presença. E a pergunta hoje que você tem que ir para casa é essa: é lícito ou não curar no sábado? E você vai com a resposta no coração. Fala, cara, toda vez que você for fazer alguma coisa, você pensa, cara, realmente é isso que eu tenho que fazer, é isso que Jesus me chamou. E sim, porque é sempre tempo de fazer o bem. É sempre tempo de você viver e estender a mão ao próximo. A gente tem que parar de olhar os frutos fora de casa, sem antes olhar para a gente. Porque às vezes a gente está preocupado com aquilo que está vivendo lá fora, preocupado com o contexto, às vezes até de uma família, de um vizinho que está acontecendo, só que a gente está morrendo dentro da nossa casa. E a gente tem que sair daqui com o coração transformado. A gente tem que orar antes de discutir, entende? Abraçar antes de doutrinar o nosso filho. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando cresce, quando fica mais velho, é difícil, cara, você
você mudar, entende? Tô vivendo isso, cara, com um amigo meu, e ele tem falado isso comigo, cara. Depois que meu filho cresceu, é tão difícil eu puxar ele para Jesus. Depois que ele cresceu, é tão difícil eu pegar, cara. Faz diferente, sabe? Porque eu errei muito lá atrás. Então Deus está te dando a oportunidade, cara, de fazer diferente. É tempo ainda de você voltar para sua mesa, para a mesa da sua casa, estender a mão para as pessoas que precisam. Primeiras pessoas que precisam é a sua família, é dentro do seu lar. Às vezes é um pai, às vezes não está dentro da sua casa, mas é o seu pai e a sua mãe que precisam de você. Então, antes de discutir, antes de você falar qualquer coisa, ame. Antes de você doutrinar, como eu falei aqui, abrace, faça diferente. Que é lícito sim você curar no sábado. Porque amar com o amor de Jesus é possível. Porque você amar ao próximo é possível. Amar a Deus acima de todas as coisas é possível. Em nome de Jesus, fica de pé. Vou fazer uma oração. Eu queria que, não vou fazer um apelo não, mas queria que você que recebeu essa palavra no Espírito, no coração, e quer fazer diferente, quer ser transformado, porque Deus te chamou, meu irmão. Deus tem um propósito na sua vida. Se você reconhece isso, você reconhece essa paixão por Jesus, você reconhece que você tem que ser diferente em casa, tem que ser diferente na sua vida, tem que fazer diferente tudo que você tem vivido hoje. Você tem que recalcular, né? Como o pastor fala, o GPS. Que você vem aqui na frente.